Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem, se cuidando e estudando, né? Estudos são sempre muito importantes, ainda mais em tempos como os que estamos enfrentando. Eu sou a professora Mary, estarei junto com o professor Alex na nossa disciplina de Ciência dos Polímeros, uma disciplina diferente aí que está chegando nesse segundo bimestre, super importante para um futuro técnico em plástico. Gente, essa é a nossa aula Na número nossa 1, a primeira aula de aula, costumo introdução sempre aqui do direcionar e Colégio explicar para Evolute vocês a nossa ementa, né? O nosso PAP, plano de aula que nós chamamos. Esse plano de aula é um documento super importante em que você consegue enxergar os pontos que serão direcionados aí na nossa disciplina, a sua carga horária, competências, habilidades, bases tecnológicas. Sempre vou exemplificar aqui para vocês, né? Trazer o que nós vamos estudar, mas deixo aí a observação que você encontra esse PAP de todas as disciplinas lá na sua primeira aula, no Sponte, no portal do aluno. Em qualquer momento que você deseje consultá-lo. A nossa disciplina aqui é Ciência dos Polímeros, oferecida para o curso técnico em plástico, uma carga horária de 80 horas, que vai demandar aí para a gente dois encontros semanais ao longo do nosso bimestre, ok? É uma matéria maior, né, uma carga horária de 80, em média a gente tem 40 horas, mas a gente tem essa carga horária mais abrangente justamente por conta do conteúdo. Gente, ciência dos materiais para um técnico em plástico é essencial. Ela vai te fornecer conceitos básicos para você entender matérias que virão mais para frente. Até mesmo se você trabalha aí na área de transformação plástica, né, com injeção, com extrusão, com determinado tipo de processo fabril aí dentro da área plástica, mesmo assim você vai encontrar conceitos técnicos importantes, né? Você vai conseguir enxergar melhor o que acontece nesse processo que você trabalha. E quem não é da área, também é uma ótima forma de embasar tecnicamente alguns conceitos super importantes. Então, o que nós falaremos aí nas nossas disciplinas, nas nossas próximas aulas? Um pouquinho sobre os polímeros, teremos conhecimento, o que é um polímero, o que é um copolímero, o que é uma blenda, né? Conceito, por exemplo, de peso molecular, hoje mesmo, daqui a pouco, já vou explicar para vocês um pouco sobre isso, como influencia as propriedades físicas dos plásticos, né? A capacidade do material se cristalizar-se, e vou explicar para vocês como esse material internamente, né, quimicamente falando, como a maneira que ele está organizado, suas moléculas estão organizadas, né? Se estiver muito organizado ou pouco organizado, você tem um material cristalino ou você tem um material amorfo, como isso influencia nas resistências mecânicas do material, resistência à fadiga, né? Como alguns plásticos têm alguns tipos de características mais elevadas do que outros, vamos entender o motivo. O motivo estão pontuados basicamente nesses pontos aqui em que iremos conversar durante o nosso bimestre. Entender os grandes grupos de plásticos, né? Os termofixos, os elastômeros, os termoplásticos. Essas disciplinas aqui, elas serão mais aprofundadas aí durante o curso de vocês, né? Por exemplo, vocês terão uma disciplina um pouco mais avançada só de termoplástico, né? A gente vai estudar cada tipo de plástico. Depois vocês terão uma disciplina só de termofixos e elastômeros. Iremos estudar cada um dos tipos. As borrachas se encontram aqui nos elastômeros, né? Mas o objetivo da ciência dos materiais é trazer de uma maneira mais ampla, ou seja, ter uma noção dos grupos existentes, para que mais para frente, né, quando a disciplina, o seu curso estiver mais avançado aqui no colégio, você consiga entender quando a gente for aprofundar o conteúdo trazendo os exemplos de plásticos. As habilidades, né? Esqueci de falar aqui da temperatura, né? Entender a temperatura dos processos, né? Você para pensar a injeção, extrusão, independente do tipo de processo fabril que o seu plástico vai demandar aí. Ou a variável, a temperatura sempre é uma grande e importantíssima variável de processo. A gente vai começar a entender as temperaturas que nós chamamos de transição, né? Cada plástico oferece uma temperatura de transição diferente. Por conta disso,
Quando você vai injetar um material, você tem uma temperatura de aquecimento de molde diferente, né? A pressão também vai ser diferente em relação e comparando aí com a sua temperatura. Então, eu tenho certeza que estudar isso daqui vai ser bem interessante para você também. As habilidades, logo abaixo, estão exemplificadas também. Saber diferenciar principalmente os materiais, as classes dos materiais, conhecer um pouquinho de reologia, geometria e classificação dos fluidos, né? A nossa base tecnológica são polímeros e termoplástico. Dando continuidade aqui no nosso plano de aula, nós temos o conteúdo aqui listado, enumerado para vocês. Estamos aqui no número 1. Afinal, gente, é a nossa aula de introdução. Falaremos sobre peso e distribuição molecular, cristalinidade, né, como os materiais se comportam internamente, como é o arranjo molecular dele, os tipos de polímeros. A gente vai introduzir o que vocês terão nas próximas aulas aí hoje. Termoplásticos e termofixos, estados morfológicos, processos de polimerização. Na aula hoje eu vou explicar para vocês de uma maneira sucinta o que é o processo de polimerização. Nas aulas seguintes, a gente vai entrar e estudar cada tipo de polimerização, né? Processo aí de fabricação dos nossos polímeros, entendendo as principais polimerizações existentes, que existe polimerização sintética, mas também existe polimerização natural, né? Daqui a pouco a gente fala. As temperaturas de transição, que eu citei como sendo muito importantes, as blendas poliméricas, né? Quando a gente fala de blenda polimérica, a gente pode fazer até uma analogia às ligas metálicas, né? Na liga metálica, a gente junta 2 ou mais metais para formar uma liga e aí ampliar as vantagens, características térmicas ou resistência desses polímeros, desses metais. A gente faz o mesmo aqui com os plásticos. Nós juntamos pelo menos 2 plásticos e criamos uma blenda polimérica, uma mistura física da qual eu consigo criar mais ainda um leque de opções aí de características. Quando você junta 2 polímeros com características específicas, você consegue aumentar a vantagem de características do terceiro, né? Você cria um terceiro tipo de plástico com características únicas, referência a essa junção. Isso é super interessante, iremos detalhar e estudar também. Aqui abaixo vocês encontram a bibliografia, tanto a principal quanto a complementar. A gente usa muito esse livro aqui, gente, ó, de ciência dos polímeros, tem uma linguagem bem atual e exemplificativa, vocês vão percebendo ao longo das aulas. As avaliações, como são sempre importantes, são sempre objeto de perguntas, eu trouxe até um slide só para elas. Enfatizando, né, que estamos começando o bimestre de uma maneira diferente devido à pandemia, né? Então, a nossa estimativa é que as 2 primeiras semanas sejam aulas digitais, depois virão outras alternativas. A ideia é que estejamos aí presencial, na aula presencial normal. Então, no primeiro momento, a gente sempre padroniza, são 3 avaliações, mas ao longo das nossas aulas, eu vou citando para vocês como serão realizadas, tá? Fiquem tranquilos que vocês terão tempo hábil e o acompanhamento aqui por mim e pelo professor Alex. Uma dica, por enquanto, é caprichar nos exercícios de fixação, né? Ao final de cada aula, nós iremos ter alguns exercícios referentes ao conteúdo abordado. A ideia é que você responda no seu caderno mesmo, né? Para que haja uma interação aí mais efetiva e direcione as respostas lá no grupo de WhatsApp para o seu professor, sempre em horário de aula, ok, pessoal? Essas orientações já comecei a citá-las antes mesmo do slide, mas é justamente isso, aproveite o seu tempo, né? Estamos todos nos adaptando nesse momento, então a sua colaboração é super importante. Organize-se e perceba sempre o seu horário de estudo, né? Então, no nosso caso de ciência dos polímeros, você tem aula de manhã ou você tem aula à noite. Se for de manhã, é com o professor Alex, se for à noite, é comigo, a professora Mary, né? Então, acompanhe sempre lá o grupo de WhatsApp e assista a sua aula, faça as devidas interações no horário como se você estivesse na aula presencial, tá? Lembrando e enfatizando mais uma vez, estamos nos adaptando. É um momento muito complicado, né? Mas o estudo sempre é uma alternativa aí, meio à crise. Não desista dos seus estudos, né?
eu tenho certeza que a partir dele virão cenários mais positivos. Então, vamos prospectar dias melhores aí. Dando início à nossa disciplina, ciência dos polímeros. Antes de a gente começar a entender, né, e aprofundar mais o nosso estudo, por ser uma aula de introdução, eu sempre trago algumas definições importantes. Acho que a mais importante de todas é entender o que é um polímero, né? Afinal, todas as outras serão a partir dele. Polímero. Pessoal, acompanha aqui com o laser, ó. Polímero. Coloquei uma definição simples, você pode anotar aí no seu caderno. Não esqueça de fazer suas anotações, serão importantes. Polímero é uma macromolécula que possui unidades químicas repetitivas. Aqui, ó, se você olhar para o slide, nós temos a palavra poli, ó, poli. Poli vem do grego e quer dizer muitos. E o mero vem do grego também, que quer dizer o quê? Unidade de repetição. Então, juntando os dois, eu tenho o quê? Um polímero, né? Muitas unidades de repetição. Assim sendo, o polímero é uma macromolécula composta por muitas. Repare nessa quantificação aí, dezenas de milhares de unidades de repetição, denominadas meros, ligadas por ligação covalente. Aqui, a ciência dos polímeros sempre vai esbarrar bastante com química, tá, gente? Por isso que vocês têm ao longo do curso aí química orgânica, né? Se você estiver com as disciplinas levando corretamente, assim, né, sem nenhuma adaptação, provavelmente você está tendo aula de química orgânica. A gente vai entender porque nas próximas aulas de química orgânica, qual é a importância dessa ligação covalente, porque que é ela que origina os polímeros. No caso de ciência dos polímeros, a gente vai focar mais no restante, tudo bem? Então, identificamos aí o que é um polímero. A matéria-prima, gente, para a produção de um polímero é um monômero. Daqui a pouco eu vou trazer um esquema bem bacana para você conseguir visualizar. Um monômero é uma molécula com um único mono, que é uma unidade de repetição. Dependendo do tipo de monômero, dessa estrutura química deles, de monômero, a gente pode ir de monômero médio, né, de médios por cadeia e de ligação covalente. A gente pode dividir a partir desses polímeros em três grandes classes, que são os plásticos, as borrachas e as fibras. Logo mais eu te explico essa diferença. Muitas propriedades físicas são dependentes do comprimento da molécula, isso é, da massa molecular. Antes de falar da massa molecular, te convido a olhar o slide aqui, ó, macromoléculas. Pensou em polímeros, você vai pensar o quê? Em macromoléculas que se repetem, ou seja, tem uma estrutura química lá que vai se repetindo ao longo de uma molécula, que tende a ser grande, tá? Afinal, é um macro. Daqui a pouco, fiquem tranquilos que eu vou trazer um esquema que vai facilitar a sua visualização. Eu acredito, pela experiência que tenho em sala, que a maior dificuldade dos alunos nessas disciplinas é visualizar, né, que a macromolécula, essa unidade repetitiva, por ser embasado na base de química, o que muitas vezes a gente não consegue enxergar a olho nu, ou seja, não é tangível, a gente tem a dificuldade de assimilar. Mas fiquem tranquilos que eu sempre vou trazer uma animação, a gente sempre vai trazer slides para que a gente consiga enxergar aí de uma maneira mais didática tudo isso que eu estou pontuando para vocês. Ok? Em frente, então, a gente tem a massa molar, que eu acabei de citar para vocês. Muitas propriedades físicas, pessoal, são dependentes do comprimento da molécula, isso é, da massa molar. Então, quando você falar de massa molar, perceba que a massa molar quer dizer o quê? É o comprimento daquela molécula, seja uma molécula de, por exemplo, de polipropileno, seja uma molécula de polietileno, de PVC, de acrílico. O comprimento dela vai favorecer algumas características físicas ou limitar as mesmas. Bom, a gente enxerga isso como uma massa molar. Para vocês terem uma noção, como os polímeros normalmente envolvem uma larga faixa de valores de massa molar, até porque pelo leque de tipos que nós temos, né, é de se esperar grande variação de suas propriedades também. Alterações, por exemplo, no tamanho da molécula, quando essa é mais pequena,
provocam grandes mudanças nas suas propriedades físicas, tá? Para vocês terem uma noção aí de números, a gente tem massa molar de polímeros comerciais girando aí em mais de 10 mil, né? Então a gente tem nesse torno. É lógico que existem massas molares que são superiores a esse número, mas a gente consegue ter uma noção. Sempre que a gente fala de polímeros de interesse comercial, eu estou querendo dizer para vocês o que? São polímeros que são processáveis, que a gente consegue aí diversas aplicações na indústria, né? Então, esses polímeros que eu citei apresentam geralmente essa massa molar maior de 10 mil. Aqui a gente tem um exemplo, um diagrama para vocês conseguirem enxergar, mas depois nós iremos detalhar. E é importante dizer que nem todos os compostos de baixa massa molar, aliás, geram polímeros, né? Para a sua síntese, é necessário que essas moléculas, esses monômeros que eu citei, se liguem entre si para formar a cadeia polimérica. Assim, cada monômero deve ser capaz de se combinar com outros dois polímeros, monômeros, quer dizer, no mínimo, para a reação de polimerização. Então, essa tal reação de polimerização, super importante, citei lá no material lá do Sponte e vou citar aqui novamente. Para início de conversa, tá? De maneira bem introdutória. Polimerização. O que é polimerização? É o nome do processo químico que resulta da formação de macromoléculas. Quem são as macromoléculas? Polímeros são os exemplos dele, né? Moléculas grandes, mediante a combinação de moléculas menores, os monômeros. Então, para que você tenha uma polimerização, você precisa do quê? Você precisa de dois monômeros, né, de moléculas menores, que haja uma combinação. E nesse sentido, essa combinação vai propiciar o quê? Vai resultar no quê? Numa formação de macromoléculas. Essas macromoléculas podem ser os polímeros, mas também podem ser outros campos aí na indústria. Isso é importante citar. Polimerização não fornece só polímeros, ela fornece até materiais de origem natural, como eu pontuo aqui abaixo para vocês. Ó. A reação de polimerização, ela é super comum na natureza, tá? O início da polimerização que nós encontramos aí na literatura é justamente na natureza, né? Exemplos, a gente tem a formação de carboidratos, de proteína, e ela acontece de maneira sintética, e essa parte aqui que vai ser o objeto de estudo nas nossas próximas aulas, porque afinal de tudo, a polimerização sintética é o que faz com que esses plásticos, né, matéria-prima da indústria de plástico, inclusive essas que eu coloquei aqui ao lado, esses plásticos que nós temos aqui do lado, no exemplo, são matérias-primas, né? Quando a gente pensa em plásticos de origem, né, de interesse comercial, que eu acabei de citá-los para vocês aqui, quando a gente pensa neles, a gente sabe que esses plásticos são sintéticos, ou seja, você não encontra esse tipo de plástico na forma natural. Né? Eles foram processados em laboratórios, desenvolvidos em laboratórios e hoje em dia processados em larga escala na indústria de plástico, tá? Então é interessante a gente ter essa diferença. Outras definições importantes desse comecinho. Gente, vai anotando aí, daqui a pouco eu vou trazer um esquema que vai ficar fácil a gente exemplificar tudo isso para vocês. No momento, é importante a gente entender. Esse número de unidades repetitivas, lembra que eu falei para você? O polímero é o que? É uma macromolécula oriunda de quê? De combinação de monômeros. E esses monômeros são unidades repetitivas. O que é uma unidade repetitiva? É uma unidade igual. E essa molécula idêntica, ela vai se repetindo ao longo de uma cadeia. E essa cadeia é uma cadeia muito grande, porque é uma macromolécula, né? E é uma característica de um polímero. Considerando as unidades repetitivas, quando eu tenho apenas uma unidade, eu chamo ele de monômero. Quando eu tenho poucas unidades se repetindo ao longo de uma cadeia, eu chamo ele de oligômero. E quando eu tenho muitas unidades repetitivas, nós temos o famoso polímero aqui, super importante nos nossos estudos.
Outra definição importante, o grau de polimerização. Gente, o grau de polimerização é o quê? É o total do número de unidades repetidas contendo o grupo terminal. Daqui a pouco eu vou trazer um exemplo para vocês enxergarem o que é esse tal de grupo terminal, né? No momento, é interessante a gente perceber que o grau de polimerização ele vai ser sempre o número de unidades de repetição de cada cadeia polimérica. Então, se por exemplo, eu estou pegando aqui uma cadeia polimérica de PVC, a gente vai analisar quantas vezes ela se repete dentro de um PVC. O polietileno, por exemplo, vai ser diferente. Afinal, ele tem toda uma reologia diferente, né? Por exemplo, normalmente um padrão aí de grau de polimerização fica acima de 750, tá? Mas depois a gente vai estudar como isso é variável, como cada polímero adquire um grau de polimerização diferente, né? E isso que vai ser interessante a gente perceber. Os tipos de molímeros aplicados podem ser, quando for um tipo só, trata-se de um homopolímero. Quando forem dois, será um copolímero. Fiquem tranquilos se vocês estiverem com dificuldade de entender esses termos, são muitas definições, né? Mas adiante, nas próximas aulas, a gente vai focar uma aula falando sobre o homopolímero, a outra aula sobre o copolímero, trazendo exemplos para vocês. Então vai ficar super mais fácil aí para você conseguir identificar e entender a nossa proposta aqui. Por enquanto, foca nas definições que a gente vai se adaptando a elas. Aqui, gente, ó, trouxe uma definição muito bacana, um slide, aliás, muito bacana, em que eu trago um esquema para vocês aqui, ó. Nós temos as moléculas dos polímeros, né? Nos polímeros, as moléculas serão sempre macromoléculas, constituídas por muitas unidades repetitivas. Serão os nossos meros. Daqui a pouco eu vou dar um zoom nesse esquema aqui e eu vou te fazer entender tudo isso aí que a gente está conversando, tá bom? Vai ficar mais fácil de entender. Esses meros são unidade repetitiva. Temos o monômero, ó o monômero aqui. O monômero é uma molécula constituída por um único mero. É a molécula mais simples dentro de uma cadeia polimérica. O polímero, né? O polímero, pessoal, ele pode ser material orgânico ou inorgânico. É interessante a gente saber também. Às vezes a gente acha que o material é apenas orgânico, e não, nós temos polímeros não orgânicos, de alta massa molar. Lembra que a gente acabou de falar da massa molar? Normalmente a gente diz que ele gira em torno de 10.000, mas olha só a versatilidade que os plásticos nos oferecem. Ele começa normalmente acima de 10.000, mas ele pode chegar a 10 milhões. Então imagina a massa molar, né? O peso daquele material. Você tem polímeros de 10.000 massa molar e polímeros de 10 milhões. Agora imagine as características de cada um desses tipos de polímeros nesse intervalo, que é um intervalo tão alto, né? É muita diferença, não é? Não é à toa que nós temos um mercado aí de resinas, um mercado de plástico, com materiais muito diferentes, com muita versatilidade, com propriedades únicas e limitações também, tá? Isso que é interessante quando a gente começa a entender a ciência dos materiais. A polimerização, que acabei de explicar para vocês, que são essas reações químicas intermoleculares pelos quais esse cara aqui, ó, monômeros são ligados na forma de meros. Agora eu vou dar um zoom aqui para vocês, porque eu quero te explicar aqui no anterior, eu citei uma molécula de polímero, certo? Aqui nós temos uma coluna de monômeros, a nomenclatura dele e o polímero, com a sua devida aplicação em forma de produto, aqui te exemplificando. Aqui ao lado nós temos a nomenclatura dele. A nomenclatura a gente vai estudar lá em química orgânica, tá? No momento aqui que é interessante a gente enxergar é o quê? Que para cada tipo de plástico nós temos um monômero diferente, ó, que é o quê? A molécula simples de um plástico que carrega um mero, que é a unidade que se repete ao longo dele. Presta atenção aqui com o laser, ó, o acrílico, a gente tem esse monômero. Se eu pegar uma cadeia de acrílico, por exemplo, e enxergar ela internamente, o que a gente vai enxergar? Vamos enxergar esse grupo funcional aqui.
O mesmo acontece com o PS, eu vou enxergar esse monômero, é um grupo funcional diferente. O polietileno vai me dar esse monômero aqui, e assim sucessivamente. Preste atenção que a partir do monômero você tem uma aplicação específica. Olha só a imagem dos produtos aqui sendo direcionadas, tá? Bom, chegamos ao fim da nossa aula de introdução. É uma aula com que a gente trouxe mais conceitos, né, para você conseguir enxergar e acompanhar melhor as próximas que virão. Prepare-se, porque é uma matéria que envolve muito conteúdo, né? Então, sempre faça as suas anotações, acompanhe, sempre que a gente trouxer alguma definição assim, acompanhe no seu caderno, porque vai facilitar quando a gente entrar e detalhar mais esses pontos que eu exemplifiquei lá no comecinho da nossa aula. O exercício de fixação, como pontuei para vocês, será o objeto não só de acompanhamento por nota, mas também de presença, né, visto a sua interação. Então, nós pedimos que você copie no seu caderno essas questões, as responda, né? Se você parar para pensar, todos esses tópicos aqui que eu estou pontuando, essas 4 questões aqui, nós comentamos ao longo da nossa disciplina. Preste atenção que no terceiro exercício eu peço a definição desses itens, né? Macromolécula, grau de polimerização, homopolímero, mero. A partir disso, você vai ter um resuminho aí da nossa aula no seu caderno. Tira foto lá, bem legível, manda para o seu professor, né? Se for o professor Alex, serão as turmas de manhã, e se for comigo, serão as turmas do período noturno. Não esqueça de fazer isso, acompanhe sempre lá pelo WhatsApp, será um meio de entrarmos em contato com vocês, ok? Pessoal, muito obrigada, a aula termina por aqui. Qualquer dúvida ou orientação que vocês precisem, nos procurem nos grupos de WhatsApp, respeitando sempre o horário de aula, ok? Vejo vocês na próxima aula. Até lá!